Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos lá começar o nosso vídeo de explicação da atividade dessa semana. Nessa semana, a gente vai trabalhar com o tema Instabilidade política no Primeiro Reinado, Confederação do Equador e a questão da Cisplatina. Na verdade, o que a gente vai estudar nessa atividade é que o período logo após a independência do Brasil, período que se chamou de Império, né, o primeiro Império governado por Dom Pedro I, foi um período muito movimentado, um período de muitas ebulições sociais, com insatisfação crescente com o governo de Dom Pedro I, e é nesse período também que algumas fronteiras do nosso país foram definidas, foram modificadas. Então, ao contrário do que pode parecer, do que a gente pode imaginar, né, o período que sucedeu à independência não foi um período fácil, um período de tranquilidade, de crescimento, foi um período de crises econômica, social, política, um período em que a insatisfação com Dom Pedro II, com Dom Pedro I, perdão, estava assim lá em cima, e aqui a gente vai estudar duas revoltas que ocorreram nesse período. Uma revolta ficou chamada de Confederação do Equador, essa é a primeira revolta que a gente vai estudar. Foi um movimento liderado por Manuel Carvalho, que era um antigo governador de Pernambuco e que havia sido retirado do cargo por Dom Pedro I. Aliás, é preciso que a gente lembre que o Dom Pedro I, ele era um imperador autoritário, ele tinha traços autoritaristas. O que significa isso, professor? Significa aquele governante, né, que manda fazer, que exige, não tem diálogo, não tem muito espaço para que as pessoas possam tentar se entender, para que seja visto o outro lado, o lado dos indivíduos, né? Então, a gente tem um período de muita instabilidade nesse sentido. E no Nordeste, a gente está falando da região do Pernambuco, né? Nordeste, nesse período, passava por também uma situação difícil economicamente, porque tinha acontecido uma queda na exportação do açúcar, e o Nordeste ele era o lugar ali onde a principal atividade estava envolvida com açúcar, com a exportação do açúcar. Então, quando há uma queda nessa exportação, essa região começa a enfrentar dificuldades econômicas. Esse foi o cenário, né, juntando então ali o fato do Manuel de Carvalho ter sido deposto do cargo por Dom Pedro I, o fato do Nordeste vivenciar uma crise econômica por conta da queda da exportação do açúcar, organizou-se ali uma espécie de movimento, um movimento que tinha um caráter separatista. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse movimento, a Confederação do Equador, ele pretendia a independência daquela região, então juntou ali com Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, essas elites, esses indivíduos desses lugares, eles aderiram a esse movimento que foi crescendo, e esse movimento exigiu o quê? Uma república independente. Então, é como se essa região defendesse a independência deles do restante do Brasil. Ali seria uma república independente, governada pelo povo, seria abolido o tráfico negreiro, a escravidão e o alistamento, que era obrigatório nesse contexto. Esse movimento foi um movimento muito plural. O que eu quero dizer com isso? Ele teve participação de vários estamentos da sociedade. Teve suporte de pessoas ricas, pessoas pobres, mas como havia também dentro do próprio grupo algumas discordâncias, né? Essas pessoas envolvidas, elas não tinham os mesmos objetivos necessariamente. Então, como havia essas discordâncias, a elite agrária, que são aqueles indivíduos que tinham escravos, que eram donos das fazendas, o pessoal que tinha mais condição, é uma elite privilegiada, essa galera acaba se deixando esse movimento de lado, e o movimento acaba perdendo força com o passar do tempo. Mas, no meio disso tudo, se aproveitando dessa situação, o que Dom Pedro I vai fazer? Ele vai pedir dinheiro emprestado à Inglaterra,
para poder formar um exército, e esse exército invadir a região de Pernambuco e acabar com essa movimentação. E assim foi feito. Em setembro de 1824, o exército invadiu Pernambuco e, com o apoio das elites locais, que já haviam saído do movimento, vai prender alguns dos revoltosos, né? Um dos principais nomes desse movimento foi o Frei Caneca. O Frei Caneca, ele foi julgado e condenado à morte por enforcamento, porque ele foi ali, né, considerado um dos principais líderes desse movimento que ficou conhecido como a Confederação do Equador. É importante a gente observar, por exemplo, que os soldados se recusaram a matar o Frei Caneca por enforcamento, porque ele era um religioso, né? Então havia também esse receio, né? Como assim eu vou matar um frei? Ele era um religioso, então diante dessa dificuldade ele foi morto com um tiro de fuzil. Então ele não foi enforcado. É importante que vocês tenham em mente que todas essas guerras, esses movimentos que ocorreram nesse período no Brasil, eles foram desfeitos pelo imperador, pelo império, pelo governo imperial, com muita força e muita violência. O que eu quero dizer com isso? O governo imperial usou violência, usou força para poder acabar com esses movimentos, para punir os revoltosos. O segundo movimento que eu chamo a atenção é a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um movimento também de cunho separatista, de uma região lá do sul do Brasil, chamada Cisplatina. Era um pedaço de terra que havia sido anexado ao Brasil anos antes, lá por volta de 1820, por Dom João VI. Mas a população que vivia ali, ela sequer falava o português, por exemplo, né? Então, os seus membros, os indivíduos, eles não se sentiam brasileiros, eles se sentiam parte de outro território. E é esse conjunto de pessoas que vão travar essa guerra no sentido de se separar do Brasil. Então, com o apoio do que hoje é a Argentina, essas pessoas se organizaram e lutaram por 3 anos pela independência da região. E essa independência aconteceu em 1828, quando Dom Pedro I ele reconheceu a derrota, né, porque ele já tinha investido muito recurso para enviar os soldados, então ele reconhece a derrota e assina o Tratado de Montevidéu, que dá a liberdade, a independência para esse território, né? Então, essa Guerra da Cisplatina também é um desses eventos importantes desse contexto. Depois que vocês estudarem essas 2 revoltas, a partir dos textos que eu coloquei para vocês na nossa atividade, vocês vão responder algumas questões. A gente tem algumas questões aqui. Uma questão objetiva, onde é para marcar a alternativa correta. A Confederação do Equador, o movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por, ou seja, que tipo de movimento foi esse? Vocês vão marcar a alternativa correta. Depois, a questão 2, tem um textinho para ler, e depois que lê o texto, também é para marcar a alternativa correta. O texto dos Confederados de 1824 revela um movimento de insatisfação política contra qual situação? Vocês vão marcar. Na questão 3, quais eram os grupos sociais envolvidos na Confederação do Equador? Eu falei para vocês, existiram vários grupos, vários estamentos de classe participando dessa confederação, desse movimento, quais eram? É para vocês colocarem. E depois vocês vão explicar com as suas próprias palavras o que foi a Guerra da Cisplatina e qual o motivo, né, para o início do conflito, para o início da guerra. Bom, pessoal, essa é a nossa atividade da semana. Conto com vocês no nosso próximo plantão de atendimento no WhatsApp para tirar as dúvidas dessa atividade e das outras que nós já postamos no portal. Até mais. Beijos para todos.